Olá, caríssimos e caríssimos, ainda falando sobre a natureza de Deus, vamos trabalhar agora a perspectiva de crenças errôneas na natureza de Deus. Vamos lá? Existem outras ideias extrabíblicas acerca de Deus. Dessas, algumas originaram-se em verdade exageradas. Algumas são deficientes, outras pervertidas ou torcidas. Por que tornar o tempo para considerar essas ideias? Por que a gente vai perder tempo com isso? Porque, visto que é muito difícil descrever perfeitamente o ser de Deus, podemos, sabendo o que ele não, chegar a uma melhor compreensão do que ele é. Ou seja, sabendo o que não é, entender o que ele é. Primeira coisa, agnosticismo. Expressão originada de duas palavras gregas que significa não saber, nega a capacidade humana de conhecer Deus. A mente finita não pode alcançar o infinito, declara o agnóstico. Mas o agnóstico não vê que há grande diferença entre conhecer Deus no sentido absoluto e conhecer algumas coisas acerca de Deus, ou seja, a revelação. Não podemos compreender a Deus, isto é, conhecê-lo inteira e perfeitamente, mas podemos aprender, isto é, ter uma concepção da sua pessoa. Podemos saber quem é Deus sem saber tudo o que ele é, escreveu D.S. Clarke. Podemos tocar a terra, embora não possamos envolvê-la com os braços. O menino pode conhecer a Deus, enquanto o filósofo pode não descobrir todos os segredos do Todo-Poderoso. As Escrituras baseiam-se no pensamento de que é possível conhecer a Deus e, por outra parte, ela nos avisa que, por agora, conhecemos em parte. Êxodo 33, 20, João 11, 17, Romanos 11, 33, 34 e 1 Coríntios 13, versos 19 ao 12. Também vamos falar sobre o politeísmo, que é o culto de muitos deuses. Era designado das religiões antigas e pratica-se ainda hoje em muitas terras pagãs. Baseia-se ele na ideia de que o universo é governado não por uma força só, mas por muitas forças, de maneira que há um Deus na água, um no fogo, um na montanha, um da guerra e enfim. Foi esta a consequência natural do paganismo que endeusou os objetos finitos e as forças naturais e adoraram e serviram a criatura antes do Criador. Romanos 1, 25. Abraão foi o primeiro a chamar a separar-se do paganismo e tornar-se uma testemunha do único verdadeiro Deus. Sua chamada foi o começo da missão de Israel, o qual era pregar o monoteísmo, o culto a um Deus único, o contrário do politeísmo das nações vizinhas. Vamos também trabalhar panteísmo, proveniente de duas palavras gregas que significa tudo é Deus. É um sistema de pensamento que identifica Deus como universo, árvores e pedras, pássaros, terra, água, répteis, homens, todos são declarados parte de Deus e Deus vive e se expressa a si mesmo através das substâncias e forças com a alma, se expressa através do corpo. Como se originou esse sistema? O que está escrito em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 20 ao 23, desvenda esse mistério. Pode ser que na penumbra do passado os filósofos pagãos, havendo perdido de vista Deus e expulsando-o de seus corações, tenham observado que era necessário achar alguma coisa que preenchesse o seu lugar, visto que um homem procura sempre um objeto de culto. Para preencher o lugar de Deus, deve haver algo tão grande quanto o próprio Deus. Havendo Deus se retirado do mundo, por que então não fazer do mundo Deus? Desta maneira, arrazoaram os homens e assim iniciou o culto às montanhas, às árvores, os homens, aos animais, às forças da natureza, enfim. À primeira vista, essa adoração da natureza tem certa feição lógica, mas leva a uma conclusão absurda, pois se a árvore, a flor, a estrela são Deus, logo também o devem ser o verme, o micróbio, o tigre e o mais vil pecador. Uma conclusão absolutamente irrazoável. O panteísmo confunde Deus com a natureza, mas a verdade é que o poema não é o poeta, a arte não é o artista, a música não é o músico e a criação, concomitantemente, não pode ser o criador. Uma lição
linda da tradição judaica nos relata como Abraão observou essa distinção. Quando Abraão começou a refletir sobre a natureza de Deus, pensou primeiramente sobre as estrelas fossem divindades por causa do seu brilho e formosura. Mas quando percebeu que a lua as excedia em brilho, concluiu então que a lua era divindade. A luz da lua, porém, desvaneceu-se ante a luz do sol, e este fato o fez pensar que este último era a divindade. No entanto, à noite, o sol também desapareceu. Deve existir algo no mundo maior do que essas constelações, pensou Abraão. Dessa maneira, do culto à natureza, ele se elevou ao culto ao Deus da natureza. As Escrituras corrigem as ideias pervertidas do panteísmo ao ensinar que Deus é revelado mediante a natureza. Fazem distinção entre Deus e a natureza, Criador, criatura. Os panteístas dizem que Deus é o universo e a Bíblia diz que Deus criou o universo. Onde se professa o panteísmo hoje? É a pergunta que não quer calar, eu sei. Primeiramente, entre alguns poetas que atribuem divindade à natureza. Em segundo lugar, é a filosofia básica da maior parte das religiões da Índia, as quais a citam para justificar a adoração de ídolos. Não será a árvore da qual se fez a imagem uma parte de Deus? Argumentam eles. Em terceiro lugar, a ciência cristã é uma forma de panteísmo, porque um dos seus fundamentos é Deus é tudo e tudo é Deus. Tecnicamente falando, é panteísmo idealista, porque ensina que tudo é mente ou ideia e que, por consequente, toda matéria falta realidade. Vamos trabalhar agora o materialismo. Nega qualquer distinção entre mente e a matéria. Afirma que todas as manifestações da vida e da mente e todas as forças são simplesmente propriedade da matéria. O pensamento é secreção do cérebro, como a bilis é a secreção do fígado. O homem é apenas uma máquina, são alguns dos pensamentos prediletos dos materialistas. O homem é simplesmente um animal, declaram eles, pensando que com isso poderão extinguir o conceito generalizado acerca da superioridade do ser humano e do seu distinto divino, ou seu destino divino. Essa teoria é tão absurda que quase não merece refutação. No entanto, em dezenas de universidades, em centenas de novelas e de muitos outros modos, discute-se e aceita a ideia de que o homem é um animal e máquina que não tem responsabilidade por seus atos e que não existe o bem e nem o mal. E para refutar este erro, vamos observar. Primeiro, a nossa consciência nos afirma que somos algo muito mais que a matéria e somos diferentes das árvores e das pedras. Uma grama de bom senso, neste caso, vale mais do que uma tonelada de filosofia. Conta-se que Daniel O'Connell, orador irlandês, certa vez se encontrou com uma velha irlandesa temida por sua linguagem causticante e seu vocabulário blasfemo. O orador, no encontro com a velha, cobriu-a com verdadeira salva de velhos trigonométricos, Trigonométricos, essa palavra horrorosa. Você, miserável romboide, gritou ele. Você, hipotenusa sem escrúpulo, todos que a conhecem sabem que você guarda um paralelogramo em sua casa. E assim por diante, continuou até que deixou a pobre mulher confusa e perplexa, assim como eu, lendo esse texto. Da mesma maneira, os filósofos modernos tentam assustar-nos com palavras ostentosas, mas o erro não se transforma em verdade somente porque se expressa em palavras polissilábicas. Não tem jeito? Palavras polissilábicas não é tudo. Segundo, a experiência e a observação demonstram que a vida procede unicamente de vida já existente e, por conseguinte, a vida que existe neste mundo teve sua causa em uma vida idêntica. Nunca se deu um caso em que a vida procedesse de substância morta. Há alguns anos, certos pesquisadores científicos concluíram que havia conseguido esse fenômeno, mas ao ser descoberta a presença de micróbios no ar, a sua teoria caiu por terra. A evidência, terceiro, a evidência de uma inteligência superior e desígnio no universo refuta o materialismo cego.
Quarto, na hipótese de que o homem seja apenas máquina, mesmo assim a máquina não se faz por si mesma. A máquina não produz o inventor, mas o inventor criou a máquina. O mal do materialismo está no fato de que destrói os fundamentos da moralidade, pois se o homem fosse apenas uma máquina, então não seria responsável por seus atos. Consequentemente, não podemos tratar de nobre ao herói, nem de mal ao homem vil, pois não é capaz de agir de outra maneira. Portanto, o homem não pode condenar o outro, como a serra circular não pode dizer a guilhotina. Como pode você ser tão cruel? Qual é o antídoto para o materialismo? O antídoto é o evangelho pregado com demonstração e poder acompanhado do Espírito e dos sinais. Vamos trabalhar também agora outra perspectiva errônea chamada deísmo. O deísmo admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo, mas insiste que depois da criação, Deus entregou para ser governado pelas leis naturais. Em outras palavras, ele deu corda ao mundo com quem dá corda a um relógio e deixou sem mais cuidados de sua parte. Dessa maneira, não seria possível haver nenhuma revelação, nenhum milagre. Esse sistema às vezes chama-se racionalismo, porque eleva a razão à posição de supremo guia em assuntos de religião. Também se descreve como religião natural, como oposta à religião revelada. Tal sistema é refutado pelas evidências da inspiração da Bíblia e as evidências das obras de Deus na história. A ideia acerca de Deus propagada pelo deísta é unilateral. As Escrituras ensinam duas importantes verdades concernentes à relação de Deus para com o mundo. Primeira, sua transcendência, que significa sua separação do mundo e do homem, e sua exaltação sobre eles. Isaías capítulo 6, verso 1. Segundo, sua imanência, que significa sua presença no mundo e sua aproximação no mundo. Atos 17, 28, Efésios 4, 6. O deísmo acentua demais a primeira verdade, enquanto o panteísmo esclarece demais a segunda. As Escrituras apresentam a ideia verdadeira e absoluta. Deus, de fato, está separado do mundo e acima do mundo. E, por outro lado, Ele está no mundo, enviou o seu Filho para estar conosco no mundo, e o Filho enviou o Espírito para cuidar de nós no mundo. Desta maneira, a doutrina da Trindade evita os dois extremos. A pergunta: está Deus separado do mundo ou está no mundo? E a Bíblia responde: Ele está tanto separado do mundo como também está no mundo.